Mais um episódio provando comidas de rua ao redor do mundo. Eu sou a Ju, quem tá filmando é o Gui e nós estamos em Cancún, no México, para provar as delícias desse país. Bora lá que esse vídeo tá super gostoso. Mas antes da gente começar a comer, bora mostrar pra vocês onde a gente tá. A gente já filmou esse lugar aqui em outro vídeo que a gente gravou, onde a gente dava um rolê pelo centro de Cancún, mas naquele momento não estava acontecendo essa feira aqui. Ela realmente pegou a gente de surpresa e por isso que a gente resolveu gravar o vídeo por aqui, né, Júlia? Exato, aqui pertinho tem o Parque de las Palapas, a gente vai pra lá depois e era lá que a gente pretendia gravar todo o vídeo de comida de rua, porque tem bastante opção. Mas aí a gente chegou aqui, ó, e tem uma grande feira acontecendo, então por que não fazer do limão uma limonada, né? Bora lá! E ela se estende bastante, ela vai lá pra trás e beleza, vamos gravar aqui, provar algumas coisas e depois a gente mostra também o Parque de las Palapas, que é um lugar que com certeza a gente vai encontrar bastante coisa de rua. Ó, a primeira parada que a gente vai pegar é uma quesabirria. Aqui tem, ó, várias, na verdade, ó. Tem alguns exemplos. Isso aqui é a quesabirria. Aqui é um burrito. Um burrito. Isso daqui é a torta, né, que eles chamam, que é um sanduíche. E aqui, como é que era o nome disso? Não lembro. Como se chama este acá? Birria. Como? Birria. Birria. Dale. E ali, ó, ele tá preparando. Exato. Ele faz tudo aqui na hora, algumas já ficam ali prontas e aí o pessoal pega e eles montaram um espaço aqui para poder comer. Tem também uns suquinhos aí naturais, umas águas saborizadas. E vamos então começar com os trabalhos, né? Bora lá. Seria uma quesabirria e também uma água saborizada. Por favor. Cara, isso é bem normal, então eles botam o cilantro e a cebola ali. O cilantro, como é que é o mesmo nome? Ah, dale. Cilantro é o coentro. Ah, o coentro. Boa, eu sempre Exato. esqueço. E daí aqui tem as salsas, né? E aqui, galera, eu vou falar que aqui mora o perigo. ¿Todas pican mucho? Esa picosa. ¿Y esta y las demás? Poquito. ¿Poquito esta? Sí. Dale, voy a poner un poco. Medio o litro. Medio. Média. Mostra aí, Júlio, o que tu pegou então, pra gente começar os trabalhos. Uma quesadilha, galera. Eu nem sabia que esse prato aqui existia até chegar no México. Eu achava que era só quesadilla. Descobrimos aqui então a quesabirria. E tu pegou também uma água saborizada, né, que é bem normal aqui. Exato, eu não vou abrir aqui a tampa para não fazer uma lambança, mas é uma água saborizada de morango com limão. Vou provar já. E essas águas, elas são bem comuns, assim, a gente encontra ela em todos os restaurantes. Geralmente são bem baratas, né, custam ali uns 30 pesos, fica na faixa de quê? De uns 10 reais, né? Uns 10 reais, exato. E de curiosidade, eu pesquisei aqui o que é a quesabirria e ela é preparada com essa birria, que é uma carne diferente. Uma carne que é cozida lentamente. Adivinha no quê? Aonde? Não sei. Adivinha? Num molho rico de pimentas. Ah, então tinha pode que ser, ser né? que seja bem apimentada. Vamos ver então. Um outro diferencial, tá vendo a massinha dela, que ela é mais crocante? Aham. É porque eles pegam e colocam a massa da tortilha que eles vão fazer ali na gordura da carne antes de preparar, antes de fritar ela ali na chapa. Interessante, é. Geralmente as massinhas ali de taco, por exemplo, né? Claro, cada um tem a sua receita, mas elas costumam ser bem macias, assim, parece uma panqueca, né? Essa daqui realmente, ela tá mais no estilo crocantezinho. Mas vamos parar de falar e vamos experimentar aí que já tá esfriando. Apimentado? A gente colocou também um molhinho, né? Tem pimenta, mas eu não sei se é porque eu já tô me acostumando aqui com a comida, que a gente já tá alguns dias aqui, ou se a pimenta não é tão forte, mas não chegou a me incomodar assim na boca, não. Bem saboroso. Deixa eu dar mais uma mordida pra garantir que eu senti todos os sabores. A gente colocou aquela salsa lá, aquele molhinho, ele falou que não era muito apimentado, mas... E aí? Nada? Não, bem pouco. Bem pouquinho mesmo. A gente não deveria ter colocado, né? Eu fiquei curioso com como ela é preparada, eu queria saber se ela é realmente apimentada já ou não, porque agora com o molho dá uma... Daí não dá pra saber se é do molho ou se é da própria da receita, né? Mas falar pra vocês que muito gostoso, muito, muito saboroso. Eu não sei se é carne de porco ou de vaca. Eu acho que nesse caso aí é de vaca. De vaca, né? Pode ser que sim. Mas é uma carne bem esfiadinha, assim, bem temperada. Tem ali a cebolinha, tem o coentro que vai em tudo quanto é receita e bastante queijo. Isso aqui não é tão fácil de encontrar aí nas receitas mexicanas, né? Não são todas as comidas aí que vão queijo. No Brasil a gente remete muito comida mexicana com queijo. Tudo vai ali um cheddar, vai um cream cheese, alguma coisa. Aqui já é mais difícil de encontrar, mais uma quesadilla, numa quesabirria. Então, pô, muito gostoso, tá? Já começamos super bem, 10 de 10. E olha só, a Julia já tá com a mão lambuzada aí. E uma parada que eu notei, Julia, que isso aí representa bem a comida de rua daqui, é que olha só, eles colocaram lá no cantinho água pra quem
pegar e quiser lavar a mão. Aham. Olha, Porque isso aí é novidade. é normal aqui comer com a mão, né? Então tu vai sujar de uma maneira ou de outra. E daí eles colocaram aquilo lá, ó, pra tu pegar e lavar a mão depois de comer. Que louco, né? Não, total. Agora sim, chegou a vez do cameraman comer também. E por mais que talvez por vídeo tu olhe e pense, meu, isso é um taco, é uma quesadilha, não tem nenhuma diferença. Quando tu morde, tu sente a real mudança na textura, né? Eu acho que tem muito com isso ali que tu falou, Julia, que a massinha que a gente tá acostumado no taco e na quesadilha, ela é bem mais macia. E essa daqui, ela lembra mais aquela casquinha, né, da polenta quando tá frita, não é? É verdade, é verdade. É bem isso aí. Meu, mas uma delícia. Ó, começamos bem então com uma quesadilha, agora a gente tá em busca de um docinho, né, pra dar aquela equilibrada, assim, entre o salgado e o doce. A gente sempre tem os dois estômagos aí bem separados, né, então vamos experimentar um pouco mais da culinária mexicana. Ó, não é comida de rua, mas é bem normal essas lojas aqui de sorvete. Tem vários lugares, ó. E aqui é onde a gente prova a famosa paleta, né, aqui conhecida por paleta e por nós, paleta mexicana. Ó, mas o que a gente quer tá aqui, ó. E aí, Julia? Vamos provar uma gordita. Gordita de nata. Gordita de nata. E são várias, ó. Tem as sencillas e as especiales. A sencilla não entendi. Como são são como 40 pesos e puedo elegir? 40 y 3%. Si quiere uno, se rellena de un ingrediente que usted guste. Ah, dale. Então é basicamente 3 dessas por 100 ou uma por 40. Vamos pegar Uma, né? uma só. Ah, então vamos provar a nossa gordita. A gente pediu então de avelã, ó, bem recheado. Ele colocou ali na chapa pra dar uma esquentadinha e eu acho que o chocolate dá uma derretida. E vamos provar. Eu tô curioso pra saber justamente o gosto disso daí, porque eu vi que, sei lá, eu sempre fiquei na dúvida que se tinha gosto de queijo ou não. Não? Tu não vai acreditar o gosto que tem. Muito bom. Muito bom porque, falei, pô. Meu Deus, Julia, quanto mistério, falei. E eu não posso parecer com meu dente preto, né? Tem gosto de canela. Não sei se é o avelã que deu talvez esse gosto, mas eu acho que é da massa, tá? Eu acho que essa massa ela é feita com um pouquinho de canela, assim. É uma massa bem levinha, lembra bastante até um pão árabe, sabe? Um pãozinho árabe, daqueles bem levinhos, assim. Lembra um pouco, é uma massa, assim, quase que sem gosto. Sério? E aí o gosto mesmo tá no recheio. Mas eu senti um toque de canela que eu acho que é da massa. Prova aí e me diz se eu tô pirando o cabeção ou não. E aí? 2 mordidas pra saber? Eu tenho certeza. Tu é sem vergonha, né? Realmente, ela tem um gostinho muito suave. Muito suave. Meu, adorei. Eu entendi agora porque a menininha lá da outra barraca veio aqui comprar uma. Na concorrência, ó. Não, e eu entendi outra coisa. Por que tem promoção de 3? Né? Por que alguém levaria 3? Porque é muito bom. É fácil levar 3. Se eu soubesse, eu tinha pego 3. E o Gui, ele falou sobre ter gosto de queijo, não era a curiosidade dele, porque aqui na placa, ó, tem uma foto de queijo, tem o Philadelphia ali, e tem até uma promoção, ó, que eles colocam com queijo. A gente pediu 100, né? Então, não sei, talvez na tua cabeça, tu achou que teria queijo na massa? Eu achava que a massa fosse alguma coisa com bastante queijo, entendeu? Entendi, tá. Daí, na hora de morder, assim, fosse alguma coisa com bastante sabor de queijo, mas não tem sabor de queijo. É como se fosse um pãozinho, assim, que nem ela falou, um pãozinho bem levinho, bem docinho, mais suave, assim. E o que domina ali é o recheio, nesse caso, né? E a pergunta, tu sentiu o gosto de canela ou eu tava delirando? Eu senti bem fraquinho, parece Tem, que tem, né? parece que tem, aham. Tá, então ou é tá alguma bom. outra coisa ali que dá esse gostinho. Então tá bom, então tá bom. Ó, eu descobri que o nome dessa feira é Brisa de Primavera, é uma feira bem específica que não acontece sempre. Então a gente vai focar em ir pro outro lado aqui, atravessar essa rua aqui, e a gente vai parar lá no Parque de las Palapas, que lá sim é um lugar que fica aberto o ano inteiro, acho que todos os dias, inclusive, não sei direito o horário, porque cada barraquinho acho que tem o seu horário próprio. Mas ali pro meio da tarde, até de noite, bem tarde da noite, meia-noite, 2 da manhã, eles ficam abertos. Então a gente vai pra lá pra mostrar mais comidas pra vocês. E dá pra ver que o caminho ele é bem bonito, olha só, tem bastante lojinha, algumas baladas, né, ou pelo menos bares, assim, costumam ter um pouco de música mais agitada. Restaurantes aqui também tem uma infinidade que a galera fica te chamando pra, vem conhecer, enfim.
clássico, né, do turismo. E pra cá... Dale, graças. E pra cá, inclusive, é uma região bem central, assim, né? Então tem bastante gente circulando todos os dias. E aí por isso que o comércio, os restaurantes e até esse Parque de Las Palapas fica aberto durante a semana, né? Então é bem frequente, assim, o fluxo, tendo a feira ali ou não. E aqui, ó, é então uma praça, né, que ela falou, ó, o Parque de Las Palapas, né? Aqui ele tá vendendo, ó, algumas outras coisas diferentes, aí, ó, ciruelas. Não faço ideia do que seja. Nem eu. Se alguém quiser que a gente prove, né? Esse aqui é um dos primeiros vídeos aí de comida de rua. A gente vai ficar bastante tempo no México, vamos passar por várias cidades, então a gente vai dividir ele em vários episódios, tentar gravar pelo menos em cada cidade que a gente for visitar. Então aguardem, se inscrevam no canal, deixem o like, porque virão mais vídeos de comida de rua aqui no México. E galera, perdão aí se o nosso microfone não estiver ajudando muito, mas é porque aqui tem um palco e sempre acontece alguma apresentação. A gente já veio aqui, teve o carnaval, a gente inclusive mostrou um pouquinho no primeiro vídeo, e ali tá acontecendo alguma apresentação aleatória. Então talvez fique meio ruim de escutar, mas a gente tá aqui tentando. E aqui é onde a gente encontra uma infinidade de comida de rua, assim, realmente é muita coisa, várias opções. Normalmente, assim, se alterna, mas são as mesmas coisas, né? Vai encontrar ali empanadas, vai encontrar sopes, huaraches, que é um negócio bem comum daqui, né, Júlia? E o clássico taco, né? Exato. Olha só, nessa barraquinha, por exemplo, a quantidade de pratos que tem. E aí toda barraquinha tem mais ou menos os mesmos pratos, varia ali um pezinho ou outro de valor, mas no geral é tudo igual, assim. Para nós outros pode ser 3 tacos, uno de cochinita, outro al pastor e aí? E carne enchilada. E carne enchilada. E enquanto a gente espera os tacos ficarem prontos, deixa eu passar uma dica pra vocês, que é uma coisa que está facilitando bastante a nossa viagem aí pelo México. Ter uma conta internacional na Nomad e utilizar o cartão de débito. Isso porque você converte aí os seus reais para dólar direto pelo aplicativo e aí na hora de pagar é só aproximar o cartão, pode ser o cartão físico ou até mesmo o cartão virtual direto do celular. Isso é muito prático, não ter que ficar lidando com dinheiro físico, ter que ir em casa de câmbio, lidar com notas falsas que acontecem ao redor do mundo todo. Então fica aí a nossa recomendação, se você tiver uma viagem internacional, eu vou deixar aqui o nosso QR Code, você escaneia, baixa o aplicativo e cria sua conta com o nosso cupom Dias Por Aí. E aí com ele você vai ganhar até $20 de cashback na primeira conversão. Bom galera, isso aqui é só o começo, agora a gente vem pro segundo round, que é montar de fato o taco. Então tem vários adereços aqui que a gente pode ir colocando e fazer do nosso gosto. Eu sei que isso daqui não pica, são legumezinhos e é bem gostoso, vou por aqui. E um dos tacos que a gente pegou, que é o al pastor, ele vem disso dali que tá ali atrás, ó. Mostra ali, Júlia. Essa carne, né? Aqui, é verdade, eles vão espeto, fatiando, né? e fazendo. Lá, inclusive, ó, se vir bem aqui no cantinho, dá pra ver eles fazendo, é bastante carne. Esse aqui, ó, é o padrão, né? Cebola com, como é que é? Coentro. Isso aqui pra mim é o tempero mais tradicional, assim, que tudo que a comida vai ter. Isso aqui eu não conheço. O arroz, que é um clássico também. Arroz é uma delícia. Vou pôr aqui um pouquinho. E aí você vê que um taco que era pequenininho vira um banquete com tantas opções. E aí pra cá... Isso aqui já pica, esses ali já picam. Começa a picar, E las salsas todas picam? Esse não? Tá, então tá por ordem. Pouco, médio e bastante. Vamos botar esse aqui. Posso pôr, Gui? Por favor. Em todos? Por favor. Ó. E os outros? Vamos botar um pouco da vermelhinha pra deixar mais colorido. Só pra dar uma refrescância nos olhos, né? É. Só num pra gente testar ou em todos? Ah, bota um pouquinho no teu ali também. Aí, boa, tá bom assim. Assim, assim. Pronto. A gente é modesto na pimenta. Vamos provar agora. A gente se afastou ali um pouquinho da barraquinha pra poder falar um pouco melhor, porque tinha muito barulho pra lá. Então, mostrando aqui pra vocês, a gente pediu 3 tacos. A maioria dos lugares ali vendem sequências aí de tacos. Não vende um só, vende 3, 5, 8, enfim. Tem que pedir na quantidade. A gente pegou 3, que era o mínimo. E aí, um é ao pastor, outro é de cochinita e o outro é alguma coisa enchilada. Carne enchilada. Carne enchilada, que é apimentada.
Então vai ser na surpresa, porque eu botei um monte de coisa agora em cima e eu não consigo identificar nada. Mas vamos que vamos. Ó, primeiro taco da noite. Meu Deus, Pimentada? muito apimentado. Mais uma vítima da pimenta aí, ó. Será que esse daí é a carne entilada que a gente comentou? Olha, eu espero com todas as forças que seja. Porque se isso aqui não for apimentado, o pior está por vir ainda. Meu, minha boca tá toda dormente, assim, até aqui na minha garganta. Que horror. Qual que tu vai agora? Vamos desse aqui. Meu, tá complicada a situação aqui. Estou de boa. E aí eu vou provar esse daqui também. Só pra daí eu dar minha opinião pra vocês de qual que é mais gostoso. Bom, esses dois aqui estão bem gostosos. Esse aqui, que foi o primeiro, esse aqui tá muito apimentado. Eu acho que esse aqui era o carne enchilada. Não é possível, assim, que só o molhinho que eu coloquei, nesse aqui pegou mais. Agora esses dois estão mais de boa. Não sei agora qual que é qual, eu acho que talvez esse aqui é o... Não. Acho que esse aqui é o ao pastor e esse aqui é o de cotinita. Não sei, não importa. Tão não gostosa. importa, o importante é muito gostoso. Aqui pra mostrar pra vocês, a tortilha veio dupla. E isso aqui é uma prática bastante comum quando tem bastante molho e a tortilha ela é mais fininha. Muitas vezes quando a tortilha ela é caseira, ela já é mais grossa, então não precisa. Mas como você coloca muita coisa no taco, é muito molho, a carne em si já é bastante suculenta, pra não se desfazer, que vocês viram que vai caindo tudo, eles botam 2 tortilhas. E se não vem, você pode pedir também, pode pedir com cópia, isso especificamente na Cidade do México, ou tortilha doble. E aí eles colocam 2 pra dar aquela caprichada. E mais uma coisa, isso aqui é muito diferente do taco que a gente tá acostumado a comer no Brasil, assim, quando você vai num restaurante mexicano, alguma coisa assim, eu já fui algumas vezes, e o taco geralmente é aquela coisa bem rígida, assim, é um taco bem duro, e aqui é uma massinha que parece uma panqueca, vocês podem ver que ela tá aberta e você que faz o formato ali de taco, né, você que dobra ele pra comer. Fora então, que normalmente aqui não tem queijo, né? E aqui não tem queijo. Não tem cheddar. Exato, esse é um outro ponto bastante importante, porque no Brasil a gente costuma botar queijo assim em tudo, assim, né? No burrito, no taco, na quesadilla e mais um molhinho ali pra enxuchar. Se bobear vai até catupiry, né? Se bobear vai até catupiry, esse é o ponto. E aqui não vai. É uma comida que eu diria que é saudável, assim, porque é carne, bastante proteína, e aí arroz, salada, os molhos aí de pimenta. Então a gente tem comido bastante taco, é bastante comum de encontrar por aqui e tem sido uma boa experiência. Pra mim é o meu prato favorito aqui do México até então. Tá, bora então primeiro com a carne enchilada, que ela falou que tava destruidora. Boa sorte. A minha boca, falar pra vocês que tá picante assim até agora. Ela tá toda dormente assim. Não sinto mais meus lábios. Cara, o que eu vou te dizer? Deu pra encarar. O Gui ele já tá um nível à frente aí. Eu tô ficando pra trás aí no nível da pimenta. Vou me concentrar. A pimenta tava tão forte que o menino até ficou com soluço. Vamos lá, próximo. Ó, depois de passar por esse desafio aqui de comer um pouquinho de cada, ou melhor, praticamente todos, eu vou dizer pra vocês que o melhor pra mim é o ao pastor. Eu gosto muito do sabor do abacaxi, que eles cortam picadinho e colocam no meio. Pra mim é o que faz ser o mais gostoso de todos. Ele já comentou em outro vídeo que a gente tá ficando aqui em Cancún num espaço que é compartilhado. E aí a gente tem bastante contato com o mexicano. E aí um dos mexicanos falaram pra gente que tem uma comida chamada tamal que a gente precisa provar. Eu não cheguei nem a pesquisar o que era, mas a gente encontrou aqui uma barraquinha que vende. Então a gente vai pegar agora pra experimentar. Eu pesquisei na internet já pra entender o que era e vou dar um spoiler pra vocês que eu tenho uma breve noção, assim. E lembra bastante de uma comida brasileira, principalmente uma que a minha avó fazia e é com milho. Vocês vão descobrir então, vamos ver. Talvez alguém reconheça, já tenha provado e para outras pessoas seja só alguma coisa totalmente aleatória. Vamos ver, vamos Bora ver. provar. ¿Tienes tamales de qué? Son de pollo colado. Ah, son rellenos con pollo. Dale, puede ser uno. Sería bien uno, sí, por favor. Están ricos los tamales. Estão buenos? Estão ricos. Tá, meio. Veio indicação local ali, vamos ver. Sim,
Pero una que no pique mucho. ¿Pica mucho? No, pero tenemos una que no pica. Dale, puede Puede ser. ser. Gracias. Dale, gracias. Y esto está hecho con maíz, ¿sí? Es de maíz, massa de maíz. Dale, gracias. Então isso aqui é um tamal, que eles chamam. Não sei nada assim do que esperar. Vamos ver. Prova aí que eu vou te falar o que que é. É bem macio, parece uma textura de polenta assim. Deixa eu ver. É doce ou salgado? Salgado. Bem salgado. Deixa eu provar mais uma vez pra eu ter certeza. Parece polenta isso. Polenta com carne aqui. Acho que é frango, né? Isso E aí, aí, o molhinho? Júlia, lembra bastante uma parada que se chama pamonha. Só que verdade. essa é salgada, eu acho que tem doce também. Realmente. É feito de milho, né? Aham. É como ela falou ali pra nós, é uma massa de milho. Sim. Mas a textura, pra mim, tá igual polenta. Igualzinho, assim. Se eu fechasse os olhos e me desse isso aqui pra comer, eu ia dizer que era uma polenta com alguma coisa. Talvez eu acho que a diferença é que a pamonha ela é servida na casca do milho. E se eu não me engano, esse carinha aí também é, tá? Só aqui que eles realmente não estão colocando, ó. Na verdade, tá aqui, eu acho, a casca, ó. Exato, é. Só que aí, né, como pra ser mais prático pra comer, eles botam molho e tudo, acho que serviram dessa forma. Já até comer mais um pouquinho, tá bem gostoso, tá? Sei lá, bem diferente, mas bem gostoso. Ó, vou provar agora também, então. Tá rolando uma musicona aí de fundo, um show lá, então tá bem barulhento. Mas... pra mim lembra bastante uma pamonha. Só com uma pamonha recheada. Aqui dá pra ver daí, ó, a casca do milho, né? Eu acho que eles cozinham ou eles colocam no forno com essa casca. Bom, aprovado. Se vem pro México, tem que provar a pamonha mexicana. No caso, é o tamal. E de vez em quando a gente posta um vídeo de comida de rua, as pessoas vêm e perguntam pra gente: meu, como é que consegue comer tanta coisa diferente e não passar mal? Às vezes a gente passa mal, mas o segredo tá na confiança. E a confiança vem do quê? De estar bem assegurado, né? Exato. Então, galera, é uma dica assim universal, se você for comer comida de rua ou não, venha com seguro viagem. Porque aí se acontece alguma coisa, você sabe que vai ter pra onde correr, vai ter quem te ajude. Então, vou deixar aqui na tela o nosso seguro viagem, que a gente sempre fecha, é com a Assiste, e vocês têm desconto usando o nosso cupom Dias Por Aí. Pra quem tá perguntando de onde vem essa barulheira toda, então, são de vários lugares. Um deles é a galera aqui, ó, dançando. Tem um cantor lá também, ó. E a outra barulheira lá daquele palco. A gente tá tentando achar um dia que esse lugar não esteja tão barulhento, que não tenha tanta música pra gravar esse vídeo, mas a gente desistiu. Hoje é o último dia em Cancún, tivemos que vir ouvir. Aí de sobremesa, pra gente encerrar bem esse vídeo, a gente vai de marquesitas. Tinha lá no Parque de las Palapas, mas tinha muito barulho, então a gente veio pra cá pra feira de novo, porque aqui tá mais tranquilo e aqui também tem. Então bora pegar uma. Como é que funciona? É basicamente isso daqui, que ele já deixou montado de exemplo, e aí tem vários sabores. Por dentro é queijo e aí chocolate, você pode escolher a cobertura, né? Se vai pegar com Ferrero Rocher, com morango, com kiwi, enfim. A gente vai pegar de Ferrero Rocher com morango, que parece ser bem gostosa. Te puedo filmar haciendo? Aí, dale. Olha, deixou ele do outro lado filmar um pouquinho. Ah, aqui lá haces. Ah, lo cierra bien. Para que se vaya tirándote. Los Ferrero Rochers. Pero este es un queso de acá, ¿no? Distinto. Es queso holandés. ¿Cómo queso? Se llama queso holandés gallo. Ah, dale. Las fresas. E ali tá a Júlia, ó, ansiosa. Parece bom, hein? Es un postre yucateco. Yucateco. Ah, é yucateco.
Isso aí a gente até já explicou em um outro vídeo, né? Sobre essa mescla aí de culinária e tudo mais. E hoje a gente tá aí provando. Ah, ya está? Ah, genial. Nutella. Ferrero. Três. E agora o queijo ali, ó. Entonces, si le seguimos, todavía le falta. Uhum. Ah, esto se va en la parte de arriba, ¿sí? La cobertura. Diseño. El diseño. Esto, Ah, genial. que dice no tiene nada por dentro porque es de muestra. Ah, sim, Ya sim. me pides uno de esas y se sirve. Agora ele vai botar a parte de cima ali, ele falou. Exquisito. Vai fazer o desenhozinho, ficar... Claro, deixar bonito, né? rico y sabroso. Tocamos el queso en la puntita. E aí está. Todo eso nada más marquesita. Genial, genial. Gente, caprichado, que delícia! Nossa! E o melhor de tudo foi que ele deixou a gente ali atrás da banquinha dele pra ver como é que é feito, né? Achei isso muito legal, bem querido. Tá bem quente, tem bastante chocolate, morango, queijo e agora a gente vai se deliciar e encerrar bem aí esse vídeo com um docinho, né? O clássico sobremesa. E o cateca. Vamos lá. Nossa! Dá até dó de comer, de tão bonitinho que tá arrumado isso aqui. Queijinho. É gostoso esse queijo, né? Bom. Guarda um pouquinho pra mim aí, ó. Então, é meio que um mistério, assim, como é que come isso? Dá uma mordida aí ó, na frente. Por aqui, ó. Peraí. Vai se desmanchar tudo. E essa daí então é a famosa marquesita. Ele falou que é yucateco, né? Pra quem não sabe, quando a gente fala que as coisas são yucatecas, é porque elas são aqui da região de Yucatán, que é onde habitavam os povos maias, né? Então muitas vezes as comidas yucatecas estão relacionadas ali a práticas indígenas dos maias. Mas não estou dizendo que a marquesitas tem alguma coisa a ver com isso, mas muitos dos pratos são. E aí, Juliana? Fenomenal. É no estilo de um crepe, uma massa bem crocantezinha, sem muito gosto de nada, assim, bem neutra. O queijo dá um toquezinho de salgado. E aí o chocolate, vocês já sabem o gosto, né? Nutella, Ferrero Rocher, morango, melhor mistura impossível. E aí é um desafio, na verdade, de comer, né? Porque parece que tudo vai se desmanchar e cair no chão. Mas a gente vai tentando. E ó, Juliana, você tá com a boca bem suja já dá pra se despedir aí. De boca suja, então eu me despeço de vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Esse aqui é o primeiro episódio de muitos vídeos de comida de rua que a gente pretende fazer aqui no México. E o seu apoio é fundamental pra gente continuar gravando esses vídeos. Comenta aí o que você achou. Se já provou alguma dessas coisas, a gente tentou trazer aí algumas comidas que não são tão comuns de achar no Brasil, embora a gente saiba que dá pra encontrar uma culinária mexicana por aí. A gente provou umas coisas diferentes. Principalmente para mostrar, né, que é bastante diferente daquilo que a gente encontra no Brasil, né? Exato. Por exemplo, Até... não tem um monte de barraquinha de burrito, que nem a gente imaginava. Eu imaginava que ia chegar aqui ia ser só burrito. E é bem difícil de encontrar, é mais taco. E o taco é diferente do que a gente comia, né, no Brasil, assim. É uma receita mais... Como é que eu vou dizer? Sem tanto glamour, mais saudável, assim, mais né? saudável. Sem então, tanto queijo, sem aquele exagero brasileiro. Né? Exato. Então, assim, a gastronomia me surpreendeu muito, muito positivamente. E eu tô bem animada pra explorar mais. Acho que conforme a gente for entrando aí no México, a gente vai descobrir novas comidas. Talvez por aqui não se encontre tanto. Então fica aí, apoia a gente, se inscreve no canal pra acompanhar o resto dessa viagem. No mais, um beijo e até qualquer dia por aí. E agora se limpar, Julia, que tô toda suja.